Bom dia, gente. Bom dia. Finalmente consegui entrar. Olá, Rosália. Como vai? Então, temos aí 5 minutinhos de atraso, não é? Oi. Peço desculpa, eu sou anfitriã dessa sessão, eu também apresento trabalho nessa sessão e a última sessão acabou passando um pouquinho do tempo, então peço desculpa, mas cá Não, estamos. sem problema. Eu estava aqui preocupada, achando que era problema meu, já estava ligando outro Não, não. computador. Mas não, então estamos aqui, que bom, não é? Revê-las, as meninas que eu já conheço. E Luciana, satisfação encontrá-la pela primeira vez, não é? Luana, como você é a anfitriã, quando pudermos iniciar, você avisa, tá certo? Para a gente poder. Eu imagino que nós temos aí de 15 a 20 minutos de fala para cada um, e depois um tempo para diálogo. Na verdade, a gente, como as sessões são online, o que está acontecendo é que cada uma de nós enviamos um vídeo, esses vídeos vão ser exibidos e depois a gente abre ao debate para todas e todos que estão aqui na sala. Tá certo. Então, tá, já. Eu pensei que vocês iam falar ao vivo, mas não, já mandaram o vídeo, então pronto. A gente fala depois. Falar. Falar é bom, é importante. Sim, com certeza. E também fazer um pouco o diálogo entre as temáticas, entre as proposituras de cada uma, né? Porque apesar de serem referências distintas, mas tem uma proposta comum, né? Que é esse exercício da criatividade e dentro da perspectiva mais da arte no cotidiano, da arte na vida comum, não é? Bom, então, se você permitir, você é a moderadora, eu posso já começar a exibir os vídeos. Eu tenho todos Sim, eles aqui. sim, com certeza. Então, vai na ordem a Rosália, a Luana e depois a Luciana, não é isso? Isso, E isso. depois fica quantos minutos para a gente poder fazer um diálogo, Luana? Depois temos até, vou dizer o horário de Portugal, para não me enrolar aqui, mas a gente tem até 1h45 e Aqui no Brasil nós temos até 9h45. pronto. Ótimo. Tá, então vou começar a exibir os vídeos. Olá, todas, todos e todes. O meu nome é professora Rosália Menezes. Eu sou professora da Unilab, do Brasil, Ceará. Eu estou concluindo o meu pós-doutoramento na Universidade de Belas Artes do Porto. Meu supervisor é o professor Dr. José Carlos Paiva. Eu vou começar aqui a comunicação com a citação da Lugones, que eu acho que vai inspirar a leitura e fazer pensar sobre o escrito. Colonialidade não se refere apenas à classificação racial. Ele é um fenômeno mais amplo, um dos eixos do sistema de poder e, como tal, atravessa o controle do acesso ao sexo, a autoridade coletiva, o trabalho e a subjetividade e intersubjetividade. E atravessa também a produção de conhecimento a partir do próprio interior
dessas reações intersubjetivas. Esse aqui. O título da comunicação que eu quero apresentar, que eu vou apresentar no 7º Encontro Internacional de Educação Artística, tem relação com o meu projeto de pós-doutoramento e é intitulado Arte de Mulheres, Estratégias Estéticas de Subversão da Ordem de Dominação. Com a presente comunicação, pretende-se apresentar e pensar com as diferentes tendências críticas das poéticas visuais de artistas mulheres contemporâneas oriundas do sul global, as estratégias adotadas para desarticular os dispositivos coloniais de poder presente nas narrativas canônicas da historiografia da arte ocidental. Nesse sentido, equivale pensar o universo temático e as questões colocadas pelas obras das artistas numa perspectiva da geopolítica de gênero. Salienta-se ainda atentar para a repercussão que tal debate pode acarretar não exclusivamente no campo artístico, mas também no âmbito educacional, mediante as imagens das mulheres difundidas em livros e manuais da história da arte, na mídia e num amplo sistema que inclui museus, galerias, galeristas e críticos de arte. Nesse terreno de ação investigativa, são relevantes os fluxos operados entre intelecto e intuição, pensamento, sensibilidade, corpo e políticas culturais de resistência. Nessa perspectiva, indagam-se as condições nas quais se realiza o processo de aprendizagem situado no âmbito da experiência sensível. Problematizando esses aspectos aqui expostos, pretende-se contribuir para a formulação de um conhecimento engendrado com as poéticas plástico-conceituais de mulheres artistas que intenta não apenas informar, mas também fomentar discussões no âmbito de projetos educacionais e promover pesquisas que venham inserir e dar maior visibilidade à relevante produção artística de mulheres oriundas do sul global. Considerando os fenômenos atuais de transformação no âmbito aqui da arte contemporânea. Então, esse é o recorte que o texto vem pensando aqui, que a gente vem procurando pensar o sul global, as artistas oriundas do sul global, afro-latino-americanas e também as artistas contemporâneas. Vale notar que as obras das artistas procuram refletir sobre os dispositivos de exclusão e inclusão que refletem os critérios legitimados pelo sistema da arte, que garante a continuidade e a hegemonia estético-política ocidental, masculina e branca. Prescruta-se ainda, com o presente ensaio de ideia, o engenho de invenção e subversão frente às formas históricas da ordem, de dominação, que normatiza estereótipos, explicitando pressupostos estéticos, com finalidade de gerir os corpos em seus feminismos plurais e prescrever os códigos específicos das variegadas poéticas artísticas adotadas por mulheres. A diferença de gênero se instaura nas narrativas da arte ocidental e se estabelece por meio de relações de poder que envolvem disputas políticas e investimentos coloniais. Essa comunicação é um desdobramento da pesquisa de pós-doutoramento, pensando aqui em contribuir com o Encontro Internacional em Educação Artística, que acontece em Cabo Verde, e no empenho também de começar a tecer de forma coletiva reformas e alterações que venham auxiliar no processo de descolonização de uma prática educacional em artes, historicamente calcada na exclusão e na invisibilidade das poéticas artísticas de mulheres. Esse apagamento e desqualificação opera como domínio dos processos de colonização. Aqui a gente pensar também a questão, a problematização do texto. Como impulsionar outras relações diferenciadas de propostas contra-hegemônicas.
antipatriarcalistas, antirracista, como produzir frestas, escapadelas da lógica sistêmica neoliberal. No campo da arte e da educação, não há como germinar um locus de descolonização nas instituições públicas e no seu sistema educacional se o trabalho artístico, artesanal, estético-conceitual das poéticas visuais de artistas mulheres não estiver presente nos currículos escolares, nos projetos pedagógicos das instituições de ensino e nas demais instituições culturais. Considera-se incontornável uma abordagem sobre as questões que são invisibilizadas, mas que sustentam e atravessam os campos da arte e da educação. As políticas governamentais que respondem aos critérios de interesse e de manutenção de uma hierarquia de gênero normativa, heteronormativa e excludente. Importa-nos aqui pensar como desmobilizar as narrativas coloniais de hegemonia das representações artísticas, masculina, branca, patriarcal, como expandir perspectivas e considerar contextos e histórias de vida, biografias, estabelecer pontes, alargar a experiência com outros universos temáticos, visibilizar criticamente as questões colocadas pelas obras das artistas mulheres afro-latino-americanas. Importa pensar a partir de um feminismo decolonial, contra-hegemônico, e a forma como a geopolítica do conhecimento silencia as formas de atuação estética e política e da sexualidade dissidente. A geopolítica do conhecimento é um modelo epistemológico baseado em categorias universais do pensamento moderno. Assim, há uma ideia falsa de neutralidade e imparcialidade, que cultiva e é cultivada como um eixo de análise que tem autoridade para determinar sobre o que é arte e o que não é arte. Por exemplo, quem ocupa os lugares de visibilidade e exposição dentro do complexo sistema de arte. Aqui eu vou falar um pouco sobre o objetivo do escrito, né? Narrativa crítica das imagens. Assim pretende-se investigar novos horizontes críticos em face à densidade inerente às abordagens conflituosas e desestabilizadoras oriundas da poética artística de mulheres do sul global. Desenhar um trajeto que se instaura a partir dessa ausência silenciada. Pensar e escrever com e sobre o trabalho dessas mulheres, nos limites de uma cartografia possível. São muitas mulheres, são muitas artistas mulheres, né? Então aqui o recorte é a cartografia possível. Nesses tempos distópicos, pandêmicos, onde a proximidade entre corpos e a experiência do contato direto com as obras e o encontro com as artistas tornou-se em grande medida proibitivo, implicou em uma reinvenção dos modelos participativos. Nesse sentido, a pesquisa é também um confronto que se articula em função da minha própria condição de professora, artista, pesquisadora. O contato com a obra das artistas, as singularidades picturais que aos poucos vão revelando as camadas de experiências que conectam o simbólico, o contexto biográfico, o imaginário cultural e a geopolítica colonial dos corpos femininos, trans, feminines, que deixam vestígios mais ou menos explícitos na materialidade objetiva da obra, na escolha dos materiais, na relação espacial com os espaços expositivos. Vale notar a importância em não negligenciar a materialidade do objeto artístico. Suas texturas, cores, transparências, volumes, sua corporeidade enigmática ou explícita, sua contradição, suas contradições, né? E as muitas camadas de sentido que o objeto artístico ou experimentação artística convoca. Na pesquisa, no recorte, né, nessa cartografia possível, ao observar o trabalho das mulheres, né, às vezes à distância, alguns mais de perto, eu notei a importância que a escolha dos materiais tem relação com o local de habitar da artista, com a sua biografia, com a sua classe social, né, com as escolhas de materiais. Eu pude perceber também
que ali havia uma leitura da própria condição social, de gênero, daquelas mulheres, aquelas que eu observei e aquelas que também eu observei à distância, quer dizer, eu observei estudando via internet ou através dos sites ou conversando com elas. Então, isso foi um elemento muito marcante na pesquisa, quer dizer, o material, a questão material não está dissociada, não está separada da questão biográfica, da questão cultural, né, da questão de gênero. Isso se entrelaça e faz, digamos assim, faz assim, o contexto mesmo da produção artística das mulheres. Nesse sentido, busca-se dialogar com referências e personalidades femininas para explorar potencialidades estratégicas, criativas e tensionáveis, com vontade de subverter os modelos decalcados pela cronologia canônica da história da arte ocidental, problematizar a normatização dos sistemas opressores, patriarcais, classistas e racistas e evocar resistências para compor coletivamente outros saberes, de germinar diferentes subjetividades. Aqui eu cito a Conceição Evaristo: a noite não adormece nos olhos da mulher. Assim canta o seu poema. Para concluir, que, pulando um monte de coisa, como pensar uma geopolítica de gênero como partilha de experiências, modos de construir e habitar o mundo sensível de maneira material e simbólica, interligando corpos, encontrando diferenças nas crescentes forças decoloniais. Um longo processo que não se efetiva sem que haja diversos níveis de embate e conflitos. Para pensar uma arte feminista decolonial, que atua como uma rede plural de intenções, não há universalidade nas poéticas de artistas mulheres, nem de interesses, nem de temas, nem de contextos. O que há é uma rede de corpos, uma geopolítica do desejo desobediente e com a vontade de resistir. Obrigada. Peço licença, agora eu vou passar para o segundo vídeo, que inclusive é o meu. E na seguinte eu passo o vídeo do Luciano e aí a gente abre ao debate. Tá certo assim, Edith? Sim, com certeza. O texto que eu escrevi para esse encontro, ele começa fazendo uma crítica a uma concepção clássica da educação como uma palavra que senta em cadeiras e aguarda um início. Curiosamente, a primeira versão do vídeo que eu fiz para essa comunicação tinha a minha imagem sentando numa cadeira. Agora que eu caminho pela cidade sem muita direção, eu penso que nunca é, nem será demasiado o registro das nossas próprias contradições. Gostaria de compartilhar, então, um pedaço do que tem sido o meu investimento em pensar a educação através da arte. A educação artística, como nos propomos aqui a pensar, e que nomeia cursos, aquilo que se pratica numa disciplina específica, ou numa sala de aula específica, ou num departamento específico do museu. A educação artística, em sua forma ampliada, é, na verdade, um processo formativo das subjetividades e que não se dá exclusivamente por via institucional, mas também e sobretudo através da diversidade dos espaços
e dos encontros com a arte. Uma contradição fundamental para este debate emerge se nos perguntarmos se aquilo que está pressuposto no trabalho poético da artista, ou seja, a liberdade, está pressuposto também no trabalho de quem ensina a arte. Como ensinar a liberdade? Perseguindo essas ideias a respeito de um encontro, ou melhor, de uma fricção entre a educação e a arte, onde não se sabe onde uma começa e outra termina, dediquei-me nos últimos anos a uma poética dos barcos. Isto é, uma extensa série de barquinhos de papel chamada Barcos Possíveis, feitos com panfletos recolhidos no centro da cidade do Recife. Mas também há um desdobramento desta poética que consistia em me disponibilizar a ensinar a fazer esses barcos, tomando o ensino enquanto uma ferramenta de expressão artística. Chamei de pedagogias da deriva as práticas que fizeram parte dessa investigação artística que me conduziu a um pensamento de que arte é educação, como proposto pelo artista e professor Luiz Canitza. Tomei de empréstimo as noções de desvio, deriva e situação construída, propostas pela Internacional Situacionista, para associar a cotidianeidade relatada por Paulo Freire e Antônio Faundes em sua Pedagogia da Pergunta. A deriva era entendida pelos situacionistas como uma importante ferramenta para a investigação psicogeográfica, ou seja, uma espécie de estudo que atenta para os efeitos do espaço na vida das pessoas, e consistia numa deambulação sem direção estabelecida. Idealmente, a própria realidade, o cotidiano da cidade em suas operações, deveria se constituir do mesmo estado de maravilha que buscavam, por exemplo, os surrealistas. Para tanto, empregavam técnicas de desvio que consistia em apropriações de elementos pré-existentes, sejam objetos, mecanismos ou mesmo comportamentos, tendo em vista a construção de situações que, infiltradas na malha do cotidiano, buscavam superar a cisão entre a arte e a vida. A observação atenta às imagens que estampam a superfície da cidade na produção dos barcos, a todo tempo produzia perguntas sobre como essa visualidade urbana oferta determinadas possibilidades de vida para o seu público. Raptar essas imagens e fazer barcos é um desvio que dá a elas uma segunda chance. Podemos, a partir de então, olhar de novo para o que ofertam, sendo agora autores daquilo que lemos. Quando, no trajeto da investigação artística, proponho, para além de uma observação do objeto barco, um espaço para fazê-lo, utilizo-me da metáfora da dobra do papel como metáfora para a dobra da própria realidade. Cria-se um espaço para o impossível dentro do cotidiano possível, no meio da rua, no meio da vida, contra lógicas, ritmos e verdades ali estabelecidas. Cria-se uma espécie de terceira margem, como em Guimarães Rosa, ou heterotopia, como em Foucault. Um espaço
para questionar o espaço, feito para o estranhamento, para a pergunta sem hipótese, pergunta que gesta uma outra, e uma outra, e outra, e outra. Seriam estas as condições climáticas ideais para uma experiência de aprendizagem? Uma pedagogia da deriva interessa-se, portanto, em acolher o mistério para que sobrevivam as perguntas. Quando a curiosidade ingênua se transforma em curiosidade epistemológica, um encadeamento de perguntas se cria. A curiosidade epistemológica é a pergunta sobre a pergunta, como lembra Paulo Freire, e nos fará perguntar sobre nós mesmas, sobre o que se passa ao nosso redor, sobre a nossa cotidianeidade. Eu vou passar agora para o último vídeo da sessão, que é o de Luciana. Ok. Olá, gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento pela atenção, pelo cuidado no recebimento da proposta, desse trabalho que passo a apresentar e falar da minha alegria em poder participar mesmo remotamente. E falar sobre a atuação remota digital também atravessa esse tema que eu intitulo O Corpo Político, a angústia de uma vocalidade e o treinamento da escuta, o ninho e o voo pela garganta. É o título desse trabalho que apresento a partir da experiência do laboratório Corpo Político, Narrativas Corpovocais em Projeção. Essa prática de que eu vou tratar agora, ela surge da minha pesquisa sobre a criação de narrativas corpovocais enquanto formas de subjetivação ativa no atual contexto de crise político, econômico, sanitário, mundial. E parte também da ideia de buscar nos suportes digitais um espaço de criação possível contra esse mal-estar que afeta os corpos. Então eu procuro dialogar com o pensamento de Sueli Ronick no entendimento da arte enquanto instância de insurreição contra a cafetinagem de um sistema hegemônico, opressor, e busco respaldo também na teoria dos afetos de Spinoza e busco inspiração na tradição ancestral guarani de afinação dos corpos a partir das vogais, que eles chamam angamirins. Essa prática ela buscou perceber o acontecimento poético, político, da narrativa performativa proposta entre imagens, vozes e silêncio. No momento em que a pandemia se encontra no seu apogeu e que nós, artistas, educadores, pesquisadores, buscamos, dentro do possível, o isolamento como forma de proteção sanitária, os nossos processos artísticos, eles sofrem uma influência inevitável e uma ruptura do seu processo inicial. Entretanto,
me chamava a atenção a quantidade de vozes nos meios digitais, uma polifonia de lives, de chamados de todos os tipos, de todos os gêneros. Parecia que o mundo desabava numa ameaça iminente de morte, e vozes diziam: continuamos em vida por quanto tempo? Então essa profusão, essa polifonia digital me leva a pensar um laboratório em que fosse possível pensar na palavra gestada na garganta, como propõem os Guarani, até o momento do seu voo para o mundo. E essa é mais ou menos a proposta desse laboratório, que busca um silêncio, uma escuta e uma proposição de formas e imagens a partir dos afetos que nos atravessavam naquele instante, naquele momento. E como uma forma de não paralisar processos já em andamento, projetos artísticos, parcerias que já aconteciam e que de repente se viram paralisadas. Então, antes de mais, acho que vale dizer que esse laboratório ele vem dentro do bojo da minha pesquisa de doutorado, que eu desenvolvo no PPGAC da Unirio, Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, na linha de performances, corpos e imagens. E ela é uma pesquisa artístico-pedagógica inicialmente voltada ao trabalho de processos criativos corpo-vocais nas artes do acontecimento cênico. E ela inicialmente contou com 2 laboratórios de afetos presenciais, 2 laboratórios presenciais, os laboratórios de afeto, que foram interrompidos a partir do momento em que a pandemia eclode, o isolamento, e esse advento me leva a me debruçar sobre outras formas, sobre uma metodologia mais autoetnográfica. É necessária essa transformação, essa reformulação dos processos e meios de criação dentro desse contexto de isolamento. E esse laboratório ele foi pensado como uma alternativa de continuidade de um projeto em parceria com o fotógrafo Júnior Franco. Nós já tínhamos algumas fotoprojeções feitas presencialmente, que no momento da pandemia nós transformamos, nós criamos pequenas células narrativas e disparamos alguns vídeos com fotomontagens nas redes sociais em momentos convocatórios em prol da democracia no Brasil, contra o fascismo do atual presidente do Brasil, em momentos pró-educação. Então, já que não podíamos estar nas ruas, nós criávamos essas células, que também chamamos de pílulas manifestos, a partir de um trabalho pré-existente que foi ressignificado e que foi lançado nas redes. Ao final da fala eu vou mostrar algumas fotos. Mas pensar o laboratório veio como uma forma de continuar essa parceria já existente dentro dessas criações narrativas corpo-vocais. Então, esse laboratório parte dessa interação de corpos, de imagens, de vocalidades, numa dinâmica possível. Antes de falar especificamente sobre a parte do laboratório que eu vou me ater, que é a primeira parte, que eu chamo de afinação, eu queria falar um pouquinho sobre o porquê da ideia de destacar o conceito do corpo político. Por que falar de um corpo político e não de um corpo político? Conceituar é criar mundos, diálogos, possibilidades de fricções. Então, a proposta de pensar esse corpo político é trazer esse conceito capaz de friccioná-lo de forma relacional nas criações corpo-vocais
de forma artística, pedagógica, que eu entendo necessariamente políticas, porque elas são sociais. E quando eu falo num corpo político, é interessante pensar no conceito híbrido, que não é o corpo, que não é a política, que não é a unidade do corpo com a política, nem vice-versa, mas é uma possibilidade de encontro entre essas instâncias a partir desse diálogo de saberes, dessas percepções plurais. Então, esse laboratório ele foi pensado num primeiro momento, que era a afinação do corpo vocal, e um segundo momento, chamado Encontros em Projeções. Eu vou me ater, então, portanto, agora à afinação. Esse primeiro momento bebe, portanto, na tradição da sabedoria ancestral dos povos Guarani, que entendem o corpo como um instrumento que ele precisa ser afinado para transmitir a sabedoria da alma, que é o Ayu. Para os Tupuguaçu, que deram origem aos Tupinambá e aos Tupi-Guarani, o espírito ele está para a música, que é a fala sagrada, o Iniguatu, assim como o corpo está para um instrumento que seria uma flauta, e essa flauta, esse corpo flauta, que transmite a palavra, ele precisa ser afinado. E essa afinação se dá através do zangamirim, que são as vogais. É o tom, é a vibração dessas vogais. E elas, coincidindo com as vogais da língua portuguesa, a gente tem a U, a O, a E e a I. Ademais, existe a Y, que tem o som gutural de E, e a vogal impronunciável, que é o silêncio, que para os Guarani é onde reside o amor e a sabedoria. Então, a proposta inicial, né, nesse momento de afinação, eu pedi para que o Júnior, na sua sala, no Rio de Janeiro, através do projetor digital que projetava a minha imagem na parede da sala dele, sorteasse, colocasse todas as vogais em papeizinhos e sorteasse uma vogal. Do mesmo modo, eu na minha sala, aqui em Portugal, no Porto, sorteei uma vogal e, aleatoriamente, a partir de uma convocação com violão, que eu emitia alguma sonoridade, que não necessariamente era uma melodia, nós deixaríamos que essa vogal fizesse os nossos corpos soarem. O Júnior, ele pegou Angamirim-A, que se localiza no coração, e representa uma troca entre o meio interno e o meio externo. Eu selecionei aleatoriamente a vogal U, que se situa no umbigo, e que representa movimento também através do elemento água. Então, o Júnior ele é um artista da imagem, não necessariamente da voz. E através dessa convocação, o meu chamado era para uma projeção desse corpo vocal. E, diferentemente dos laboratórios anteriores, em que tínhamos uma sala inteira para sentirmos o espaço e o corpo, nós tínhamos um espaço muito restrito, definido pela fita crepe, como no teatro presencial, e pelas luzes primárias que fazíamos incidir sobre nossos corpos. E essa era a nossa experiência de fluxo, de corpo, voz, espaço, numa dinâmica muito porosa e muito contínua. Nós seguíamos a nossa imagem projetada, que era salvada por sua vez na plataforma digital do Zoom, e através de estímulos sonoros e das imagens nós criávamos novas formas em corpo e em voz. Então esse primeiro momento, que é o da afinação pela ação do corpo-voz, é um chamado para que esse corpo se disponha, se coloque em ação, se coloque em risco e se coloque em prontidão. E é apostando no que Ronick entende como uma bússola ética dos nossos desejos
que a gente desenha essa ideia do laboratório, né? Em especial esse primeiro momento, que é um disparador criativo do acontecimento corpolítico. A partir dessa bússola ética que pende no sentido da manutenção da vida, o convite do corpo-voz ele se volta para a ação e é uma possibilidade de reapropriação dessa potência vital, no sentido de driblar os efeitos do inconsciente colonial capitalístico. Então, eu não vou entrar no segundo momento do laboratório, porque não haveria tempo, mas um outro aspecto que eu queria destacar é a opção de atuarmos e projetarmos os nossos corpos a partir da nossa nudez. A arquitetura do corpo, ela é política, já afirma Preciado. E percebendo o corpo como como nossa maior potência criativa em signos, em subjetividades, esse experimento ele é idealizado a partir da nudez, dialogando com essa necessidade de enfrentamento de uma normatividade colonizadora que tentou vestir nossos corpos e calar nossas vozes de uma forma muito, muito bruta. E isso dentro de um processo civilizatório ocidental. E processo esse que associou a nudez exclusivamente à sexualidade, né? E criou sobre ela padrões de consumo e, portanto, criando um controle sobre o poder dos corpos. Então, a nudez aqui é uma opção simbólica pretendida enquanto armadura de enfrentamento num processo artístico-político contínuo de decolonialidade. Projetar a nudez do nosso corpo-voz é uma opção de resistência frente a perspectivas que buscam extrair do corpo essa potência vital criadora. Então eu vou mostrar um pouquinho, eu vou mostrar algumas fotos ao final, e eu penso que esse laboratório ele buscou essas frestas relacionais, mesmo em plataformas digitais, possibilitando que esses corpos, numa breve trajetória de experimentação, pudessem ser afetados e se materializar, independentemente dos meios. E eu penso que, a partir desse momento da afinação, eu tenho trabalhado em outros processos criativos, com a preparação de atores, também em grupos de pesquisa, em que a gente traz o corpo para junto do pensamento como um único, né, corpo e mente como um único lugar de ação. E eu penso que essa é uma contribuição, né, dessa busca, desse pensamento, que é desse pensamento-ação, né, que é convocar os nossos corpos à ação criativa de aprendizagem de corpolítica. E eu vou mostrar um pouquinho de algumas fotos desse processo. E muito obrigada. Bom dia a todos, que ainda não cumprimentei. Queria cumprimentar as expositoras, né? A Rosália pela bela fala, a Luana pela desconstrução da fala sentada, de frente, como ela quis fazer, a Luciana pela proposta ousada e, ao mesmo tempo, enraizada na cultura brasileira, Guarani. Então, me sinto muito honrada pelo convite de estar aqui mediando esta conversa que tem como inspiração 3 falas
extremamente enraigadas na proposta de uma arte e educação descolonizadora, né? Então, é interessante que todas trazem questões, indagações muito importantes para nós que pensamos em realizar um trabalho de educação artística vinculada à vida, vinculada ao nosso cotidiano, vinculada às problemáticas que nós enfrentamos ao pensar uma sociedade decolonizadora, onde essas máximas, né, que norteiam todas as práticas cotidianas de uma sociedade capitalista possam ser questionadas e a gente possa buscar frestas, né, como bem disse a Rosália, né, que a gente possa buscar opções na construção de uma sociedade mais hermanada, no sentido de uma arte que diga respeito às nossas vidas, que diga respeito aos nossos desejos, né? Então, com esse início, eu faço a minha parabenização pela fala de todas três, que demonstra não só a vinculação com esses desejos, mas também com a grande sensibilidade que cada uma de vós traz para esse encontro, né? A Rosália a pensar, e também a gente já exalta aqui essa mesa de mulheres, né? Que também reforça, e é reforçada pela ideia da Rosália, ao pegar as artistas, né? Que são tantas vezes esquecidas, né? A produção artística feminina numa sociedade machista, masculina, como a gente vive, passa muitas vezes despercebida, né? E a gente sabe que para realizá-la, ela precisa ser muito mais enfática, precisa representar muito mais uma luta por manutenção da voz feminina, porque é um espaço que precisa ser cavado, né? É um espaço, é uma vida que precisa ser arrancada a fósseis, né? Porque a fala e a arte feminina é sempre negada na sociedade em que a gente vive, né? E aí essa ideia é reforçada pela Luana quando ela coloca que o pensamento de Paulo Freire nos traz a ideia de fazermos perguntas, né, de uma pedagogia da inquietação, uma pedagogia que não se convence, né, com esse discurso hegemônico, né, e que ela vai encontrar mecanismos de fazer essa fala contra-hegemônica a partir dos barquinhos à deriva, né, a partir daquilo que nos é tão presente na propaganda de uma sociedade capitalista e que pode ser modificada, pode ser transmutada pelos barquinhos que nos levam aos caminhos dos nossos desejos, né? Dos desejos das nossas viagens pessoais e ao encontro do outro, não é? Também a Luciana faz essa ideia ser revigorada quando ela traz a nossa ancestralidade a partir da experiência dos guaranis em afinar o corpo, afinar a voz a partir das vogais, e uma expressão da fala dela que me chamou bastante a atenção foi quando ela disse que para o povo guarani, sabedoria. E aí eu fiquei pensando que sociedade, então, sem sabedoria é a nossa, não é? Que não permite o silêncio, não permite a escuta, que nos imprime um ruído permanente, esquizofrênico, uma coisa que nos deixa o tempo todo sem poder ter este silêncio, essa escuta, nem de si, nem do outro, né? Então, essas falas foram extremamente inspiradoras para o diálogo que a gente pretende realizar agora, a partir da participação dos demais, né? Eu quis fazer essa introdução
agradecendo também o convite, a organização do evento, me sinto muito honrada por estar fazendo essa mediação de falas tão poéticas, de falas tão sensíveis, que são essas mulheres artistas que trazem aqui um olhar diferenciado, não é? Um olhar sensível, um olhar que é, ao mesmo tempo, sutil, delicado, mas que é voltado também para o cotidiano, para a vida cotidiana, para as nossas comunidades, de onde a gente vê o mundo, não é? Então, eu queria fazer essa fala inicial, mas também abrir para a possibilidade, seja pelo chat, ou mesmo para quem queira fazer alguma questão, alguma indagação, ou alguma proposição a partir das inspirações que a gente tem na fala de vocês. Parabéns, meninas, pelas pesquisas, pelos estudos, né? E a gente, para mim, a oportunidade do estudo é a melhor oportunidade, né? Então, que a gente consiga avançar nessas propostas de uma arte articulada com a vida e com a educação e com a formação humana. É muito potente, muito interessante, muito revigorador e nos coloca uma esperança, não é? Que a gente tanto precisa agora. Então, eu abro para quem nós temos ainda alguns minutos para esse bate-papo, e fica aqui facultado a fala a quem quiser fazê-lo. Tem aqui já algumas colocações, né, no nosso chat, né, que eu vou fazer, vou ler para todos, né? O Ivan tem feito aqui algumas intervenções a partir do chat, né, parabenizando as falas, e aí ele, após parabenizar as falas, ele faz uma questão, né, ele diz que possibilidades radicais de singularização da subjetividade vocês encontram na vocalidade, na corporeidade e no gênero, né? E aí ele faz para cada uma, né? Quando ele trata da vocalidade, ele chama Luciana, quando ele trata da corporeidade, chama Luana, e no gênero ele chama a Rosália. A fala é de vocês, meninas. Oi. Gente, que prazer enorme, primeiro, assim, que felicidade de poder estar aqui com essa mesa tão rica, né? Então, assim, Rosália começar com a Lugones, né? Falando, trazendo, que saudade. Então, assim, fico muito feliz. Luana, que eu estou tendo o prazer de conhecer, e com esse vídeo tão lindo. O meu foi um dia inteiro tentando gravar esse vídeo, não ficou como eu gostaria, mas me permitiu estar aqui com vocês, podendo, enfim, compartilhar essa troca de saberes. E então, assim, obrigada, só gratidão de poder estar nessa troca. E então, o que eu respondendo ao Ivan, querido, que nos brinda com essa pergunta tão inteligente, tão querida, o que eu diria dessa radicalização, dessa possibilidades radicais de singularização, né, de subjetividades através da vocalidade. Primeiro que sempre que eu falo da vocalidade, eu gosto de falar da corpo-vocalidade, né? E aí, as minhas propostas, pelo menos assim, dentro desse laboratório, dentro dessas pesquisas, especificamente dentro desse laboratório, eu diria que talvez a radicalidade venha através desse silêncio ativo, né? Porque dentro desse momento de tantas profusões, de uma profusão vocal que vem como uma enxurrada um tanto quanto desesperada, eu penso que caiba um silêncio, uma escuta ativa. Eu acho que é um primeiro momento, né, para radicalizar, porque a escuta ela é muito necessária para um momento de prontidão. Então, talvez esse seja um momento de radicalizar através dessa escuta, através dessa palavra que se gesta na garganta. Então, isso talvez seja um momento de radicalizar, né? Escutando, gestando a palavra,
É assim que os nossos povos ancestrais eles fazem, eles contam histórias. Isso tem a ver com ancestralidade, isso tem a ver com histórias contadas. E talvez isso seja um momento de pensar toda uma trajetória, né? Isso seja uma forma de opor tudo que a gente vive com esse momento venal, esse momento que só quer gritar algo sem muita... Sem fazer reverência a toda uma trajetória de quem já pisou nesse chão. Talvez essa seja uma forma de radicalizar em corpo-vocalidades. Ivan, agradeço Obrigada. a pergunta. Aí, desculpa, Edith. Não, ia passar para você. Ah, tá. É uma ótima pergunta. Inclusive, assim, eu acho que eu não falei no vídeo, mas o que eu apresentei foi o último capítulo da minha dissertação de mestrado. De quando a gente podia ainda fazer esse tipo de coisa na rua, junto, em contato com as pessoas. Bom, uma das coisas que eu pensei, assim, que eu cheguei muito nesse lugar que você coloca aí, assim, que possibilidades radicais de singularização da subjetividade a gente já encontra na rua, assim, não eu como artista visual estou levando essa radicalidade para a rua, né? Mas eu, como artista que observa a cidade, sou espectadora também da cidade, da vida e do cotidiano e da minha cotidianeidade, e encontro nos modos de vida que já existem ali, né? E aí eu vou responder de uma maneira muito simples, porque eu acho que é uma pergunta muito complexa, e daria para a gente, né, passar aqui a tarde, amanhã, aqui já é tarde, né, no Brasil, amanhã, conversando, mas depois que eu comecei essa pesquisa dos barquinhos, eu comecei a perceber que as pessoas já fazem isso, assim, pega o panfleto, começa a dobrar, faz um barquinho e deixa em qualquer lugar, assim, e eu já encontrei muitos, assim, na rua, ou sei lá, num restaurante, qualquer coisa assim. E isso um momento assim que me confronta muito com essas minhas certezas, né, de que eu estou produzindo um tipo de conhecimento, assim, legitimando algo que já existe, na verdade, na vida dessas pessoas, que as pessoas elas estão o tempo todo produzindo e radicalizando os seus cotidianos também, né? Inclusive é uma coisa que o próprio Paulo Freire coloca nesse livro que é tão bonito, né? Que é Por uma Pedagogia da Pergunta, que ele fala do senso comum como esse lugar de criar possibilidades, né? De enfrentar a hegemonia também. E o senso comum como sendo a filosofia dos não filósofos, o que é maravilhoso, né? E, além do mais, eu queria só aproveitar para agradecer a Luciana por uma contribuição que eu acho que vai ficar assim para a vida, que é essa coisa da vogal impronunciável. Eu achei assim, achei tão fantástico, Luciana, eu que fiquei curiosa se tu puder depois, a Rosália vai responder, mas puder comentar algo mais sobre isso, eu agradeço. Obrigada, gente. Achei ótimo, Luana, porque você já antecipou o que eu imaginei para a sequência, que era também fazer vocês dialogarem. Luciana. Quer responder logo, Luciana? Posso falar um pouquinho. Quer dizer, Rosa, que você quer falar logo, porque eu tenho medo do tempo, e eu sou uma pessoa de delongas. Tá bom. Gente, bom dia, boa tarde, sei lá. Fala Brasil, fala Porto, fala Cabo Verde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Edith falou 4 mulheres, né? E a minha pesquisa é sobre gênero, mas também é sobre o desgênero, quer dizer, exatamente essa desconstrução desse lugar mulher e homem, essa binariedade que foi construída, que, sobretudo, é um processo que começa com a colonização, com esses povos, exatamente com os povos originários, que aí foi feita essa divisão tão perfeita e tão performativa já naquele tempo, e que definiu que cada um desses corpos deveria ser e como eles deveriam agir.
a pergunta do querido amigo Ivan, primeiro, saudade, Ivan, do pernambucano, é que, Ivan, sobretudo o gênero é corpo. A subjetividade aqui está diluída, porque voz é corpo, porque a rua é corpo, e porque o gênero sobretudo, tratar do corpo. Então, por isso eu falei da geopolítica de gênero, não é? Porque essa geopolítica situa os corpos, primeiro, em locais. Eu privilegiei um grupo contemporâneo de artistas, porque o recorte mesmo, minha fala foi uma fala da pesquisa do pós-doutorado, mas também uma região que não é privilegiada e que é sempre ocultada, omitida, que é o sul global, que eu restringi também um pouco ao afro-latino-americano. Então, nesse sentido, essa subjetividade é uma subjetividade povoada, colonizada, mas colonizada muito, muito vem se colonizando. Não é só o colonialismo, é a colonialidade que os nossos corpos vêm sofrendo e que a gente, assim, que vai se diluindo no tempo. Então, eu acho que a pesquisa da Luciana, a pesquisa da Luana, elas estão falando de corpo também, seja voz, seja rua, né, que eu achei muito bonita todas as duas, o silêncio, mas eu achei bonito, sobretudo, as vogais, e que reverbera no silêncio, porque ela virou uma imagem corpo. Entende? Mesmo quando Luciana traz uma vogal, essa vogal reverbera no local do corpo, e ela torna um gesto, que vocês lá fizeram, os dois, e que o silêncio está diluído também na voz. Eu achei por aí. E que da Luana, eu convido as duas, peço a Edith aqui, licença, que é a coordenadora da sala, para visitarem o site que eu abri, que chama inventivas.com. Lá, Luana, tenho várias ações na rua, dos meus trabalhos, e vou colocar vários trabalhos de mulheres, e convido você e Luciana para depois me enviarem, que eu queria colocar dentro desse site. É um site para trabalhos, eu gostaria de divulgar, e é isso que eu estou fazendo. Lá já tem algumas coisas, eu estou postando, eu abri antes de ontem, e chama inventivas.com.br. Inventivos somos todos nós. E essa subjetividade, levando para a questão do Ivan, essa subjetividade, como a gente sabe, pela Ronilk, que também Luciana trabalhou, que é uma subjetividade que vem sendo colonizada, né? A subjetividade, na verdade, é um importante instrumento de colonização e também pode ser de decolonização, né? Na fala da Luciana, não, da Luana, tem uma coisa que aparece que eu queria, assim, tem uma hora que diz assim, arte é educação. Eu acho que arte não é educação, não. Eu acho que arte deve ser deseducação, sabe? Você fez uma deseducação. Você botou a gente assim, sabe uma coisa? Essa cadeira com essa estante de livro atrás está enchendo o saco. Então, vamos à rua, que é um local de educação, né? E Luciana também trouxe um pouco isso nas imagens. Então, é verdade, a gente é acadêmico, eu ainda levo papel, porque eu sou da filosofia, da arte, mas eu fiz o artigo todo escrito e tal. Mas eu acho que nessa fala, tinha escrito isso, né? Porque a deambulação é um processo que eles faziam nas ruas, nessa desconstrução. Aí eu li e anotei, arte é educação. Não, arte não é educação. Ela pode colocar processos de frestas, né, de educar, mas ela precisa, sobretudo, ser uma deseducação, porque a educação também está muito restrita, quadrada, colonizada. Então, nós estamos sempre tentando criar frestas, mas eu acho que é exatamente esse local, né, das subjetividades reconstruídas, reconduzidas, né, dos corpos mesmo. Nós estamos falando mesmo dos nossos corpos, corpos de mulheres, né, corpos de mulheres que estão, digamos assim, agora tendo uma voz e uma vez, mas tem um monte de mulheres para trás que não falaram, que produziram, que nunca foram vistas. E isso é importante agora trazer à tona essas questões, né? Mas também desconstruir esse lugar da mulher, o lugar da doçura, da sensibilidade. A mulher é muita coisa, inclusive revolucionária e bruta, se assim ela puder e o quiser. Às vezes é preciso também ser. E aí desconstruir também esse lugar da mulher, como uma outra coisa, como disse Apreciado, acho que foi Luciana que citou, que está tanto mudando o tempo todo, né? Paul e Apreciado, é Beatriz, é Paul, e aí eu acho que esse é um lugar que nos interliga aqui, eu, você, Edith, Luana, Luciana, nesse corpo, né? E essa subjetividade é esse corpo
que é o local que nos interliga, porque mulheres, voz, rua, o seu próprio deambular, né? Muito lindo você ter ido para a rua fazer aquelas coisas lá, os seus barquinhos, e eu fiquei super feliz que aí vendo assim, ai, que legal, a Edith disse isso aí, que legal esses trabalhos, que legal que a gente juntou 4 mulheres e deu essa coisa toda, deu esse samba, né, não, Ivan? Esse samba da subjetividade desconstruída. Beijo para todo mundo, saudade, viu, Luciana? Ai, muito bom, Rosa. E só partindo, já tomei aqui a palavra, mas só pongando justamente o que você falou, Rosa, assim, dessa como é necessário nesse processo de decolonização, de decolonialidade, né, a gente aprender a desaprender, né, porque a gente aprendeu dentro de uma lógica totalmente racionalista, totalmente ocidentalizada, então, assim, a gente tem que desaprender tudo isso, né? E aí é que, agora, respondendo, Luana, e assim, aí a gente pode trocar contato e eu passo o material que eu tenho, e eu tenho, na verdade, me empenhado, me empolgado e catado, que é só uma empolgação, porque eu não vou falar, pelo menos não agora, ainda tem muito chão, muita coisa pela frente, mas pelo menos para entender os processos, e me interessa muito mais antropologicamente, e como mesmo no grupo de pesquisa que faço parte com o Ivan, que é coordenador, e é o que eu tenho feito, eu tenho buscado referências, né, porque é uma apropriação com muito respeito, né? Porque eu não sou indígena, embora tenha ancestralidade, mas, enfim, não tenho essa vivência, mas tenho estudado muito, porque eu penso que esse é o nosso processo contínuo de nos decolonizarmos, né? Então, para os Guarani, o silêncio, o amor e a sabedoria estão no silêncio. Então, essa vogal, a vogal impronunciável, ela traz essa sabedoria. Inclusive, no curso que eu faço hoje, que é na UFBA, inclusive, no Instituto de Letras, tem alguns estudantes que lá estão nessa turma e que, às vezes, elas falam alguma coisa sobre algumas práticas, né, que são práticas religiosas e que, obviamente, que a gente não tem acesso, né, estudando, lendo sobre, só quando a gente tem algum relato, né, deles, né, quando eles falam alguma coisa, mas, assim, tudo muda de contexto quando se trata de um contexto religioso, né? E que quem é de fora não sabe, não tem acesso. Mas, então, a própria... Guarani é muito difícil. E, então, assim, a sabedoria e práticas, né, ritualísticas a gente não pode acessar, né? Quando a gente lê alguma coisa ou quando... Mas, então, a sabedoria e o amor, eles vêm dessa vogal que é impronunciável. Então, o silêncio é muito importante para os Guarani. Então, acessar o silêncio numa prática artística, numa busca de uma narração criativa, tem uma importância que, para nós que seguimos de uma estética ocidental, é algo que é muito difícil de acessar. E é por isso que e a gente tem que, dentro desse processo decolonizador, aprender a desaprender, para tentar, de alguma forma, desconstruir o que para a gente é meio que um giro de 360, de 180 graus, de 180 graus, para chegar nesse silêncio, para chegar nesse lugar que para a gente ainda é muito distante. Então, por isso eu tenho trazido para as práticas artísticas, com muito respeito em pisar nesse terreno, trazer a escuta ativa, trazer o silêncio, e trazer tudo que eu tenho buscado hoje investigar a partir dessa busca dentro da nossa ancestralidade, né? De uma ancestralidade que, para mim, é muito distante, que vem de muitas buscas, né? Então, eu comecei a minha busca veio do Cacauerá, e a partir daí eu tenho buscado dissertações, eu tenho buscado material com, enfim, antropólogos, né? Antropólogos que têm... Hoje, assim, mais do que nunca, a gente tem vozes, né? De indígenas que têm se autoafirmado, temos um movimento muito forte,
E isso tem, acho que, dado um lugar mais do que nunca e vozes muito intensas dentro desse nosso processo contínuo de decolonialidade artística, política no país. E isso é muito importante de uma forma geral para o país, né? Dentro da nossa afirmação de decolonialidade, né? Então, assim, eu só posso me regozijar, né? Enquanto artista empolgada que quer beber um pouco nesse silêncio para entender vocalidades, corpo-vocalidades. Mas eu vou ficar muito feliz de poder compartilhar com você, Luana. A gente pode trocar contato e eu compartilho material que a minha graduação, que é em Direito, lá atrás eu comecei há 20 anos atrás tentar buscar material e pensar isso em questões de demarcação de terra e vi que não era esse o lugar que eu gostaria de estudar. Hoje, artisticamente, eu começo a buscar referências que são muito mais criativas e em termos de corpo, vocalidades, e é esse lugar em que eu me encontro e que bebo dentro desses povos ancestrais. Então, também vou ficar muito feliz de compartilhar um material que eu venho galgando aos pouquinhos. Desculpa, gente, que eu falo demais, verborrageio demais, mas é porque eu acho que esse corpo político, ele é esse lugar de enfrentamento, e eu acho que a cor política é isso, é essa transgressão, é esse lugar de... essa transgressão dentro desses atos de modelização, né, dos corpos, e eu acho que é esse lugar que a gente atua, que a gente tenta atuar, né? Então, vamos compartilhar saberes. Obrigada, Luciana. Eu vou só reiterar, a gente está no fim eu digo porque eu estou recebendo um aviso aqui de que vai começar a próxima, mas agradeço muito. Acho lindo que o silêncio é colocado como uma vogal, ou seja, o silêncio constitui a linguagem e ainda mais não haveria linguagem sem o silêncio. Isso é muito bonito, assim, muito potente, e quero, sim, vamos partilhar isso. E, Rosália, concordo demais que a arte não pode ser educação, a depender da educação que a gente está falando, e que em educação pode ser arte, a depender da arte que a gente está falando, né? Então, é esse o lugar da contradição, essa é a beleza da contradição, né? A gente tensionar ambos os campos. E agradeço. Acho que é isso. Deixa eu ver, Edith, acho que ela caiu. Edith? Aqui. Queria só dizer um beijão, saudade, viu? E Luana, um prazer conhecer você. Colabore aí com a minha pesquisa também, eu achei ótimo o seu trabalho. Visitem o site lá na hora que vocês puderem. E olha, muito bom estar com vocês aí, assim à distância, né? Não é, Luciana? Olha aí, a pesquisa da Luciana está Rosa, que saudade. acontecendo. Vou visitar seu site